Iniciando este vídeo com uma bela imagem da Enseada de Botafogo, que é um dos mais belos cartões do Rio de Janeiro, nós vamos, neste vídeo, dar uma olhada em um mapa turístico do Rio de Janeiro, confeccionado por volta de 61, melhor dizer, entre 1960 e 1965, quando era governador o Carlos Lacerda. Bom, a gente vai dar uma olhada neste mapa, vendo quais que eram os pontos turísticos daquela época, e dá para ter uma ideia geral da cidade, como era naquela época, naquele ambiente político conturbado. O Carlos Lacerda foi uma figura histórica também bastante conturbada, que teve muita influência na vida nacional. Então, vamos começar dando uma olhada neste mapa. Geralmente o mapa turístico, quando você abre, ele tem dois lados, o lado que é o mapa propriamente dito, e um outro lado, às vezes com algumas descrições, fotos, não? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, começando aqui pelo mensagem do Carlos Lacerda naquela época, então governador. Essa época, o início dos anos 60, foi eu diria, um pouco de progresso e também agitação cultural, e nessa época foi feito o último grande aterro do Rio de Janeiro na gestão do Lacerda, que foi o aterro do Flamengo, foi inaugurado na gestão dele. Depois disso não existiram mais aterros tão significativos. Bom, então aqui nós vemos aqui do lado a foto do Lacerda. Quem foi Carlos Lacerda? Esse governador era um político que tinha um temperamento enérgico, muito agitado. Ele era um jornalista e ele foi o principal causador da derrubada do Getúlio. Eles eram inimigos políticos. Inimigos políticos, dizem que a briga começou, não sei se é verdade. O Lacerda era um liberal, o Getúlio ele era mais voltado para uma espécie de social-democracia. E uma social-democracia, trabalhismo. Mas a verdade é o seguinte, que o Lacerda tinha um jornal chamado Tribuna de Imprensa, e o Getúlio tinha um aliado político que também tinha um jornal. Então, em vez de ele dar um empréstimo para o Lacerda, ele deu para esse outro aliado, se não me engano, acho que era Samuel Weiner, não tenho certeza absoluta. E aí, se existia algum mal-estar, o pau começou a quebrar feio, né? Aí o Lacerda atacava diariamente o Getúlio num jornal que chamava Tribuna da Imprensa, e acabou culminando com aquela tragédia, né? Mas enfim, vamos lá. Ou seja, essa tragédia aconteceu ainda nos anos 50. Aqui ele já era governador do Rio, Getúlio já nem vivia mais. Isso aqui é a mensagem dele às pessoas que chegavam no Rio de Janeiro, publicado no mapa. Vamos dar uma olhada aqui. A cidade do Rio de Janeiro, no estado da Guanabara, bem-vindos a vocês, cordiais visitantes. O Rio é o centro intelectual do Brasil, o principal local de onde emana a civilização brasileira. Sim, também, né? Mas existe a importância também, muita importância também de outros locais como Salvador, Recife. Mas realmente, por toda essa importância cultural, e é inegável. Ele diz que aqui é uma cidade baseada na paz, na confiança e no entendimento, compreensão entre as pessoas. As belezas dos cenários permanecem os mesmos em meio aos problemas de um crescimento incontrolável de uma moderna metrópole. Nessa época ele já tinha essa consciência, né? Inclusive ele contratou um urbanista grego para fazer um plano diretor para a cidade, e essas linhas que a gente vê aí, linha vermelha, linha amarela, isso só saiu todas elas do papel muitos anos depois, mas esse plano diretor foi traçado nessa época aí. Mais impressionante que as belezas naturais do Rio é o seu povo.
quase metade da população é composta de brasileiros vindo de estados, de outros estados, que fizeram sua vida aqui, né? Ou seja, não somente que podem ter vindo de outros países também, imigração, mas também pessoas que vêm de outros estados do país. Aquilo é a capital federal. Os presidentes da república também eram imigrantes, não? E tem pessoas até que falam, né? Tem gente que assiste esse vídeo aí e fala: você não tem um sotaque carioca, eu acho que você não é carioca. Eu pergunto, o Estácio de Sá tinha sotaque carioca? O Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro, era carioca, né? O Mendes Sá, que expulsou os franceses, será que ele era carioca? Eu acho que não, né? Bom, o povo do Rio de Janeiro, comumente conhecido como cariocas, são, de um modo geral, alegres, hospitaleiros e de coração aberto. Isso realmente é verdade, é uma cidade cosmopolita. Ele diz que normalmente todas as pessoas que vêm para o Rio se sentem em casa. Isso é uma verdade. O que tem de gringo que se mudou para o Brasil e para o Rio de Janeiro porque gosta do local aqui. Eu espero que você possa visitar ao Rio, você possa vir visitar o Rio e sinta-se e entenda porque esta cidade é chamada de cidade maravilhosa. E ali a assinatura do Carlos Lacerda, governador eleito do estado da Guanabara. Então aqui um pedacinho da história para a gente entender aquele momento. Vamos dar um apanhado geral para a gente ver as fotos daquela época. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós podemos ver que as praias, as encostas, esse cartão postal que é a Baía de Botafogo continua. Eu iniciei o vídeo por causa disso, porque desde que o Rio de Janeiro existe, isso aqui é um belíssimo cartão postal e continua muito bonito. Muitas pessoas atacam o Rio e falam que o Rio tem inúmeros problemas. Sim, essa cidade tem problemas sim, mas se vocês olharem, por exemplo, São Francisco nos Estados Unidos, uma das cidades mais visitadas dos Estados Unidos, ou Nova York, aquilo ali nos anos 70 era horrível, era dominado. Havia muitas áreas perigosas, traficantes, violência, ou seja, muita sujeira naquela cidade. Tanto é que existiam programas de TV naquela época, que era o São Francisco Urgente. Existiam aqueles filmes, o Dirty Harry, com o Clint Eastwood e o Charles Bronson, que fez aquele filme Desejo de Matar em Nova York, onde ele saía de noite e detonava bandidos e assaltantes. Tentava assaltar ele ficou meio revoltado enfim, mas Nova York se curou daqueles problemas, São Francisco também. Então, certamente o Rio de Janeiro tem alguns problemas, as pessoas, a TV e a mídia exagera. Existe canal de TV que não pode ver o verão chegar, o carnaval chegar, que eles já começam a colocar coisa ali para estragar o turismo no Rio de Janeiro. É esquisito, mas fazer o quê? Eu gostaria de dizer que esse aqui não é um canal político. Às vezes eu acabo sendo um pouco prolífico, né? Mas eu não estou falando de política, eu estou apenas apresentando alguns pensamentos em termos gerais, né? Falando sobre as cidades. Não tem nada a ver com política partidária, que eu não sou nem nunca fui filiado a nenhum partido político. Que vemos mais descrições, veja aqui, vamos ver de curiosidade as boates recomendadas naquela época. Veja aqui que interessante. Fred's, Avenida Atlântica, 1020, Night and Day, Praça Mahatma Gandhi, Sachas, esse Sachas foi famoso, era em Copacabana, se não me engano, acho que é em Copacabana. Estádio, também nunca ouvi falar. Eu, nessa época, 1960, eu tinha 2 anos. Bares, coquetéis, né? Drinks, Havaí, Maxims, Cangaceiro, Black Horse, Plaza. Se tiver alguém que viveu essa época aí, né? Então deve estar lembrando. Agora, essa Bacará aqui, ó, Rua do Vivier 37. Isso aqui é um ponto famoso. Foi aqui que, em uma dessas boates aqui, tinha o Little Club e outras ali, também não é da minha época, onde nasceu a Bossa Nova. Foi aqui na Rua do Vivier. Aqui vemos alguns eventos que hoje em dia ainda existem. Carnaval, festas juninas, hoje em dia perdeu um pouco a tradição, mas ainda existe. Existe até campeonatos de quadrilhas aqui no Rio de Janeiro, as pessoas acham que não, mas existe. Campeonatos de futebol, obviamente, o campeonato carioca e o do estado do Rio de Janeiro é famoso. O Grande Prêmio do Brasil no Jockey Club, famosíssimo, ele já teve mais prestígio. Mas, de um modo geral, os presidentes sempre comparecem para assistir o Grande Prêmio Brasil. Festa da Penha, da Igreja da Penha.
Neste vídeo, parte 2, veremos o outro lado do mapa turístico do Rio de Janeiro, distribuído entre os anos de 1960 e 1965. Mas, antes de mais nada, alguém sabe dizer com certeza de onde eu tirei essas fotos? Eu vou dizer no final do vídeo. Este vídeo é mais focado no Rio daquela época e não no personagem, mas o Rio de Janeiro, como cidade, sofreu grandes transformações benéficas durante o governo Lacerda, no antigo estado da Guanabara. Outra grande transformação somente ocorreu muitos anos antes, durante a gestão do presidente Rodrigues Alves e prefeito Pereira Passos. O Lacerda se elegeu governador do antigo estado da Guanabara e fez uma administração brilhante, de primeiro mundo. Zerou o déficit de escolas, acabou com falta d'água na cidade, construiu o túnel Rebouças e Santa Bárbara e completou o aterro do Flamengo. Durante sua administração, contratou um famoso urbanista grego e criou um plano diretor para a cidade que deu origem a essas linhas amarela, linha vermelha, que só foram implantadas muito tempo depois. Ele criou também inúmeros conjuntos habitacionais para que moradores de favela pudessem morar em conjuntos habitacionais organizados. E agora, aqui nós estamos vendo o outro lado deste mapa, que é onde é mostrada a carta propriamente dita, ou seja, o mapa, né? Vamos dar um zoom aqui e nós vamos ver quais eram as atrações principais daquela época. Aqui nós vemos o centro da cidade. Vamos dar uma olhada rápida na parte gráfica e depois vamos ver das atrações. Aqui, ó. O que dizia aqui? Copacabana é o bairro mais populoso do Rio. A vida noturna é intensa, com numerosas boates, pequenos teatros, cinemas e outras diversões. Agora, vamos dar uma olhada na rua Toneleiros, em Copacabana, onde morou Carlos Lacerda, e no local onde ele sofreu o atentado que levou à queda de Getúlio Vargas. Ou seja, neste edifício aí na rua Toneleiros, ele morava, isso ainda antes dele ser governador, o presidente ainda era o Getúlio Vargas. Ele sofreu um atentado, uma bala pegou de raspão na perna quando ele saiu do edifício, e o major Rubem Vaz, da Aeronáutica, que fazia a segurança dele, faleceu em decorrência deste atentado. Apenas de curiosidade, para quem assiste esse vídeo, outros moradores famosos de Copacabana foram Magalhães Pinto, que foi governador de Minas Gerais e fundador do extinto Banco Nacional, Tancredo Neves, que chegou a ser eleito presidente não empossado. Tanto Tancredo como Magalhães moravam na Avenida Atlântica em algum tempo de suas vidas, ou mantinham um apartamento lá também. O ex-presidente Médici morou na rua Rainha Elizabeth, no posto 6 de Copacabana, após deixar a presidência da República. O ex-governador Leonel Brizola morou também na Avenida Atlântica. O ex-prefeito Saturnino Braga morou na rua Domingos Ferreira, depois se mudou para Tijuca. Marta Rocha, aquela famosa ex-Miss Brasil, também morou muito tempo na Avenida Atlântica, e inúmeros atores e famosos já moraram no bairro e ainda moram. Paulo Coelho nasceu na rua Raimundo Correia. Depois de famoso, morou um tempo na Avenida Atlântica e atualmente mora na Suíça. Vamos dar mais uma olhada aqui no mapa. Tivemos a Lagoa Rodrigo de Freitas, Leblon, Ipanema, o Arpoador, Copacabana, Leme, aqui o Pão de Açúcar, onde tem o famoso bondinho, ele sobe até o Morro da Urca e vai ali. E aqui é aquela enseada de Botafogo, que a gente viu na foto. Veja aqui que nesse mapa já é mostrado o aterro do Flamengo, o aeroporto Santos Dumont. E agora, vamos dar uma olhada no que esse mapa chamava aqui de principais atrações, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Belezas naturais: Pão de Açúcar, Corcovado, Glória, Santa Teresa, Silvestre. Silvestre existiu uma linha de bonde que foi desativada que passava pelo Silvestre. Pico Dona Marta, lá tem um mirante. Vista Chinesa, a Vista Chinesa também tem um belo mirante. A Mesa do Imperador também é um mirante muito próximo da Vista Chinesa. O Alto da Boa Vista é um local de clima muito agradável. Vamos ver o que mais. Praça da República é o Campo de Santana. Praça Paris
tem um vídeo nesse canal sobre a Praça Paris. O passeio público é um local histórico projetado inicialmente pelo mestre Valentim, tem muita coisa dele lá, depois sofreu algumas interferências por um paisagista francês que veio para o Rio para fazer os jardins da Quinta da Boa Vista e outros jardins. O Jardim Botânico, que foi fundado por Dom João VI inicialmente, é uma instituição da época de Dom João VI. O Jardim Zoológico, esse parque da cidade, tem um vídeo nesse canal. E aqui, as principais praias. Vamos ver o que mais que a gente pode ver aqui. Vamos aqui, ó, a Ilha do Governador. Tá vendo? Aqui nós vamos ver a parte de monumentos, obras de arte e arquitetônicas. O estádio do Maracanã, obviamente, continua sendo uma atração, pode ser visitado. Foi construído para a Copa do Mundo de 1950 e reformado para a Copa do Mundo de 2014. O Cristo Redentor também é uma das maravilhas do mundo moderno. Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma grande obra de arte. Todo mundo que vier ao Rio deve visitar, é muito bonito. Esse prédio da ABI é o prédio da Associação Brasileira de Imprensa. É um edifício modernista projetado pelos irmãos Marcelo e Maurício Roberto. E eles fazem parte desse mainstream dessa arquitetura modernista funcionalista brasileira. Veja bem, aqui, ó, aqui é a Biblioteca Nacional, que é um edifício do início do século XX. E aqui que é o Museu Nacional de Belas Artes, a antiga segunda sede da Escola Nacional de Belas Artes, que é a mesma instituição fundada por Dom João VI. Existiu uma primeira sede em outro local, que inicialmente se chamou Academia Real de Belas Artes. Museu do Índio. O Museu do Índio está instalado em uma casa em Botafogo. Não sei nessa época se já estava lá, em um sobrado em Botafogo, com um grande jardim. É bacana, também vale visitar. Museu Nacional da Quinta da Boa Vista é aquele que pegou fogo e é a antiga residência das famílias real, da antiga família real e depois das duas famílias imperiais. Museu Histórico, eu acredito que isso aqui está falando do Museu Histórico Nacional, é na antiga ponta do Calabouço, perto da Praça 15. Museu da República, Observatório Nacional, isso aqui é um outro ponto que vale a pena visitar. Atualmente ele faz parte da UFRJ para os estudantes de astronomia, mas as pessoas podem ir lá visitar. Essa Capela Mairinque na Floresta da Tijuca é uma capela histórica que foi restaurada, enfiaram obras de Portinari lá, que eu acho que, tudo bem, um grande pintor moderno, mas aquilo não tem nada a ver. Isso aqui era uma igreja histórica, para que botar uma pintura moderna. Instituto Manguinhos foi construído por Oswaldo Cruz, também no início do século XX. Palácio da Guanabara, esse palácio inicialmente pertenceu ao Princesa Isabel Conde de, posteriormente veio a ser sede do governo do Rio de Janeiro. É um palácio bonito, pode ser visto por fora, só que na época que ele pertencia à Princesa Isabel ele tinha uma aparência um pouco diferente. Largo do Boticário é um largo bastante interessante, em estilo neocolonial. Tem algumas casas ali que foram reformadas pelo Lúcio Costa antes dele aderir ao movimento modernista. Ele projetava em estilo neocolonial, restaurou algumas casas ali. Essas casas estavam até abandonadas há algum tempo, dizem que aquilo ali vai ser um hotel que estão reformando ali. Vale a pena visitar, se você vier ao Rio. Mosteiro de São Bento, outra construção histórica, um dos mais antigos mosteiros do Rio de Janeiro. Pode-se visitar a Abadia de Nossa Senhora de Monte Serrat. Muitas pessoas levantam cedo para assistir o canto gregoriano. Não somente cariocas, brasileiros, turistas brasileiros, como até estrangeiros também. Praça dos Arcos. Isso aqui é os Arcos da Lapa, onde existe o antigo aqueduto da Carioca, que abastecia o chafariz da Carioca e outros chafarizes do centro do Rio de Janeiro, incluindo o chafariz histórico da Praça 15. Monumento aos Pracinhas fica no Aterro do Flamengo, foi construído para homenagear os bravos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Yacht Club não dá bem para ser visto. Você quase que só vê um muro ali na Avenida Pasteur, mas se você for no Praia Shopping, você pode ver a enseada de Botafogo, com muitos barcos por ali. E o Jockey Club, nós já falamos, né? É uma instalação muito bonita, pode ser visitada durante a semana ou em dias de prado, em dias que tem corrida de cavalo. No próximo vídeo, veremos a trajetória política de Lacerda desde suas origens no PCB de orientação marxista-leninista pró-soviética, isto é, quando jovem, até sua guinada ao liberalismo.
Depois, apoio e articulação ao movimento de 1964 e depois sua dissidência. Dando início a este terceiro vídeo, Rio de Carlos Lacerda, ou seja, do tempo em que ele governou o antigo estado da Guanabara, nós estamos começando aí com esta imagem, vendo este logotipo. Alguém reconhece este logotipo? Este foi um logotipo que a administração do Lacerda encomendou para as comemorações destes 400 anos do Rio de Janeiro, que ocorreu em 1965. Para tal foi contratado um famoso criador de marcas e logotipos, e observe que quem criou esse logotipo trabalhou com o número 4, né, de 400 anos, e ele compôs esse logotipo criando uma cruz de Malta, que era aquela cruz que era estampada nas velas das naus e caravelas da época dos grandes descobrimentos. E para quem nunca veio ao Rio ou não sabe, esta construção modernista que aparece aí nesse outro cartaz da época, aí em primeiro plano, quando vemos este logotipo, é o monumento aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial, em homenagem a esses pracinhas, e foi construído ainda nos anos 50, ou seja, antes da administração Carlos Lacerda. Então, dando continuidade a este vídeo, vamos ver imagens da época dessas comemorações do quarto centenário, cuja festa iniciou-se no dia 1º de janeiro de 1965, quando aviões da Força Aérea jogaram muito papel picado sobre a cidade, ou seja, abrindo os festejos com uma grande salva. Vários cartazes foram produzidos para divulgar este festejo, não só para os moradores do Rio, os cariocas, mas também para atrair turismo. E nesse primeiro cartaz aqui, o que nós estamos vendo? Observe aqui, a Secretaria de Turismo, Estado da Guanabara, quarto centenário, Rio, né? E isso aqui é o aterro do Flamengo. Observe como ele estava naquela época. Quase não havia árvores, né? Havia quase que só grama, pois ele havia sido recém-inaugurado durante a administração do Lacerda. O início dessas obras foi antes da administração Lacerda. Isso aqui que eu estou circulando com o mouse é aquele movimento aos pracinhas que eu falei no início do vídeo. Aqui, mais um cartaz do quarto centenário, onde nós estamos vendo a praia de Copacabana e ao fundo o Pão de Açúcar. Aqui do outro lado vemos a Baía de Botafogo. Na próxima imagem vemos também um cartaz mostrando a praia do Rio e as cariocas aí se esbaldando no sol, né? Todo mundo aí aproveitando provavelmente um domingo de sol. E aqui, quem que é este? É o Pelé, né? O Pelé, ele aceitou posar para um destes cartazes da comemoração do quarto centenário. E observe aqui, Pelé convida, venha ao Rio de Janeiro, nessa época do quarto centenário. Então aqui está ele com a camisa da CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Veja que ele aí era bem novo. Ele estreou em 1958 numa Copa do Mundo. Parece que ele tinha 16 ou 17 anos, muito jovem, e aqui era em 65. Vamos para o próximo. Esse aqui, por coincidência, no ano do quarto centenário, o logotipo era a Cruz de Malta, né? E o que aconteceu? Fizeram o torneio do quarto centenário e quem ganhou? O Vasco da Gama, que tem uma Cruz de Malta. Vocês estão vendo que eu estou rindo, eu só achei engraçado isso, essa coincidência, porque eu sou botafoguense. Será que alguém reconhece esse jogador aqui? E aqui, para a tristeza dos flamenguistas, né? Calma, não vai abandonar o vídeo, não, isso acontece, né? Pode acontecer. Então, o Vasco ganhou de 4-1. Então é isso aí, o jornal da época mostrando a grande partida. E aqui, os jogadores do Vasco da Gama comemorando esse título. Aí quem gosta muito de futebol, é um vascaíno
fanático deve, quem sabe, reconhecer esse time aí. Apenas como curiosidade, estranho esse barco aqui, né, que não tem nada a ver com as caravelas naus ou galeões portugueses, mas... Bom, e aqui é a Cruz de Malta, onde eu estou circulando com o mouse, né? Este aqui é o Maracanãzinho em noite de gala para aqueles antigos concursos de missas. Cada estado elegia uma missa. Antigamente, cada cidade elegia sua miss, depois mandava para a capital do estado para um concurso. Aí cada estado elegia a miss do seu estado e saía dali a Miss Brasil. Então esse aqui é o Maracanãzinho. Para quem nunca veio ao Rio, o Maracanãzinho é muito conhecido, todo mundo deve saber o que é, mas é um estádio menor ao lado do Maracanã e todo coberto e ótimo para eventos. Então, esta aqui, do lado esquerdo, é a Miss Guanabara, que foi eleita naquele ano do quarto centenário, e do lado direito a Miss Quarto Centenário. Então eles fizeram esses dois títulos, havia a Miss Guanabara e a Miss Quarto Centenário. Estão as duas aí no momento em que elas desfilavam com trajes de gala lá no concurso. Aqui novamente, esta aqui é a Miss Quarto Centenário. Observe o troféu aqui com aquela Cruz de Malta que ela segura, né? E aqui as duas, a Miss Quarto Centenário e Miss Guanabara. Observe que são todas duas muito bonitas, graciosas, né? Realmente, provavelmente não haveria escolha melhor do que esta nessa época. E aqui fica a pergunta, será que estas duas moças aí que hoje são senhoras, talvez até avós, não se sabe, né? Será que elas estão assistindo? Ou será que os filhos dela ou netos estão vendo esse vídeo? Aqui novamente as duas em uma outra pose. E aqui uma outra pose já naquele traje de maiô. Como era de costume, todas as missas posavam. Assim. E agora, vendo novamente o símbolo do quarto centenário das comemorações e iniciando a parte 4. Este é o quarto vídeo da série Rio de Carlos Lacerda. Estes dois últimos versando sobre as comemorações do quarto centenário, também mostrando algumas obras dele, o que ele fez. Ele, sem sombra de dúvida, foi um administrador competente quando teve a oportunidade de demonstrar isso ao ser governador do estado da Guanabara, e eu vou deixar de lado questões políticas que são muito polêmicas. E como já foi dito, para divulgar e comemorar o quarto centenário do Rio de Janeiro, cartazes foram feitos. Aqui, voltando ao Pelé, observe que ele está aí com o Carlos Lacerda, e aqui ele está recebendo um livro de poesias de um poeta que foi publicado como comemoração na época. Foi feita uma coleção de livros, e veja que interessante, né? Naquela época o jogador de futebol ficava feliz só de receber um livro, né? Era uma coisa bacana, assim, não se pensava somente em dinheiro, provavelmente, né? E aqui, novamente, o Pelé no Maracanã, naquela época. Será que alguém consegue reconhecer este aqui? E aqui o Pelé, num gol de bicicleta. Isso aí era o tempo em que o jogador aparecia fazendo gol, não era? Aparecia fazendo gol, porque hoje em dia tem uns que, ao invés de aparecer fazendo gol, ficam 5 horas no salão de beleza arrumando o cabelo para entrar em campo. Então o que acontece? Aconteceu aquele 7-1 contra a Alemanha, vexame na Copa do Mundo. Mas nessa época não tinha essa coisa de ficar em salão de beleza, o jogador ficava treinando no campo, e quem ia no salão de beleza era a Miss para o concurso de beleza. Este aqui é interessantíssimo. Esse aqui é o Yuri Gagarin, o primeiro homem que foi ao espaço. Era um russo, né? A União Soviética foi o primeiro país a colocar o homem no espaço, e que deu origem à corrida espacial. Os Estados Unidos se assustaram e não queriam ficar para trás. Então aqui está o Yuri Gagarin. Ele visitou o mundo inteiro, esteve aqui inclusive no Brasil nessa época, e por uma fatalidade do destino, ele sempre foi me parece que um piloto de prova. Ele sempre gostou de voar e morreu em um acidente aéreo. Isto aqui é uma luz no fim do túnel, estão vendo?
a luz no fim do túnel. Alguém tem ideia que túnel é esse? Isto aqui é um dos túneis de uma das adutoras do Rio Guandu. Na época do Lacerda, grandes obras foram feitas para a criação de adutoras, com túneis e até viadutos, ou seja, uma linha para trazer água para o Rio de Janeiro, prevendo o crescimento da população. E nessa época, no Rio de Janeiro faltava muita água, problema crônico que foi terminado na administração do Lacerda com a construção desses túneis que trazem água do Rio Guandu. Isto aqui é uma outra parte deste aqueduto que vem do Rio Guandu, parte vem de túnel, e existem alguns locais onde existem até colunas de sustentação. Estão vendo? Foi uma obra fantástica. Isto aqui, o que é? Falando em água, o que a gente lembra em balde? Você não lembra de balde quando você fala em água? Isto aqui é a nova Catedral do Rio de Janeiro, na época uma maquete, né? Então a maquete dessa nova catedral, que muitas pessoas acham que parece um balde de cabeça para baixo. Realmente é uma igreja muito interessante. Se você entra lá dentro, você vai ver uma cruz olhando para cima. E esse formato de balde que é visto por fora é meio estranho. Mas enfim, o que acontece é o seguinte: essa igreja ela foi projetada por um arquiteto, mas foi muita gente dando palpite. O cardeal falava uma coisa, falava outra. Então isso aí, esse arquiteto, eu acredito que ele meio que coordenou o projeto. Ele deve ter influído, mas foi muita gente opinando. E no final saiu essa obra que deu início ao chamado estilo baldático na arquitetura, né? Todo mundo já ouviu falar em estilo barroco, estilo gótico. Esse aí é o estilo baldático, ou seja, arquitetura em forma de balde, mas bonita por dentro. É bem interessante. É uma curiosidade apenas para a gente ver. Veja bem, esse presidente Juscelino Kubitschek mudou a capital do Brasil para Brasília, né? Falando que tinha que ficar no centro do país. Cadê o centro do país aqui, ó? Se fosse no centro do país, quem já estudou engenharia, resistência dos materiais, seja lá o que for, sabe calcular o centro de massa. Isso aqui é complicado, calcular o centro de massa dessa figura do Brasil, mas provavelmente seria por aqui, ó, e não aqui. Então já começou errado, né? Já começou errado, que o centro do Brasil não era aqui. Eu acredito que seria mais ou menos por aqui. E veja o que o Juscelino fez. Ele queria uma capital longe de estudante. Não queria nem universidade em Brasília, para ninguém incomodar ele, né? Igual o Luís XIV, quando construiu Versalhes, ele também queria um sossego. O que aconteceu? Ele arrumou um lugar tão sossegado, que ficava tão longe dos protestos, que acabou complicando a vida dele também, que ele foi cassado e nem pôde depois ser mais candidato. Esta aqui é a igreja de Santa Luzia, e vemos a esplanada do Morro do Castelo. E nessa época que não existia aquele edifício da Academia Brasileira de Letras, que foi construído aqui. Isso aqui é a esplanada do Castelo. Veja que o Rio de Janeiro tinha toda a estrutura para continuar sendo a capital. Esses prédios para ministérios, ainda muito lugar para ser construído. Tinha a Avenida Presidente Vargas, onde poderiam fazer várias administrações públicas, mas o Juscelino Kubitschek quis construir outra capital. Isso aqui é uma procissão marítima. Esse tipo de procissão marítima ela já teve muito mais força em tempos passados. Existe registro de procissão marítima de antes da chegada de Dom João VI, eventos grandiosos. Esta aqui é uma foto curiosa daqueles tempos de outrora, que era o famoso lambi-lambi. Isso aqui é um caixote, que era uma máquina fotográfica. O cara ficava geralmente nas praças, e se você precisasse de tirar um retrato 3x4, para tirar uma carteira de identidade, ou seja lá o que fosse, você ia ali e ele te fotografava. Depois ele iria revelar e te entregar, né? Nesse caixote aqui, ó. Aqui veja exemplo de várias fotos, mas ele poderia tirar uma foto sua ali também na praça, né? O cara chegava ali com a namorada, queria tirar uma foto, tirava, né? Isso aqui não tinha pau de selfie, tinha o lambi-lambi. Ou então a pessoa tinha que ter a própria máquina fotográfica. É o túnel do Pasmado, do Morro do Pasmado. Isso aqui era uma favela que existiu aqui. Essa favela, dizem que ela surgiu por causa que os operários que construíram esse túnel ocuparam esse morro. Posteriormente, o Lacerda, essa favela foi
demolida. Esse morro foi totalmente reurbanizado. Hoje ele é todo replantado, tem um mirante lá em cima. Muita gente nem sabe disso, nem sabe desse mirante lá em cima, mas é bonito, vale a pena algum dia aí você ir lá visitar. E esse pessoal aqui, para que eles tivessem uma moradia mais adequada, foi construída a Vila Kennedy. E por falar em túnel novamente, isso aqui é a construção do túnel Rebouças. Esse túnel Rebouças tem 2 galerias e foi, na época, o maior túnel viário urbano do mundo. Voltando aqui ao aterro do Flamengo, observe que isso aqui, onde eu estou circulando, é o Museu de Arte Moderna, aqui o aeroporto Santos Dumont, né? E observe aqui, praticamente não havia árvores ainda crescidas, né? Somente o gramado. Isso aqui do lado esquerdo, a Praça Paris, onde estou apontando, e aqui o monumento aos pracinhas. Esse aterro do Flamengo é uma grande área de lazer. Esses círculos aqui era para aeromodelismo. E aqui também havia um lago para modelismo naval por controle remoto. Não era bem um lago, era uma espécie de uma piscina. Então aqui você vê, ó, esse pequeno espelho d'água aqui, ó, e aqui um barco, uma miniatura, né, navegando aí nessas águas. E poderia ser por controle remoto, certamente. Aqui aqueles típicos trenzinhos, né, puxados por trator, no início do aterro do Flamengo. Novamente, outra vista do aterro do Flamengo. Esta foto também é interessante. Antigamente era permitido fazer essa poluição enorme, sair colando cartazes para tudo quanto é lado, faixa. Hoje em dia está proibido, né? Mas então, isso aqui era a campanha do Lacerda, ó. Digo, campanha de todos os candidatos que estavam concorrendo à eleição naquela época, tanto para presidente como deputado e etc. O Lacerda, ele foi eleito não com maioria, mas através de votos complementares de uma coligação com esse Tenório Cavalcanti, que foi uma figura muito popular na Baixada Fluminense. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.